Então, a aula de hoje nós vamos continuar a aula passada, né, que nós falávamos sobre anemias, né, sobre o processo de produção de hemácias, falamos sobre algumas observações importantes sobre a classificação morfológica e fisiopatológica das hemácias, das anemias, perdão, e hoje nós vamos continuar essa temática, falando ali sobre a anemia ferropriva e algumas anemias que são de importância clínica, tá bom? Vamos lá. Então, na aula passada, nós estávamos falando sobre o processo de síntese das hemácias, né, o mecanismo de regulação dos níveis de ferro, de transporte. A gente viu na aula, tudo isso na aula passada. Então, as anemias de baixa produção, que é o tema da nossa aula de hoje, ela acontece quando o indivíduo tem dificuldade de produzir hemácia, né, uma eritropoese ineficaz. Essa anemia de baixa produção, ela pode ser dividida, então, em dois grupos de condições. Essa anemia de baixa produção, ela pode ser causada por uma condição hemolítica, né, as hemácias estão sendo destruídas rapidamente, e a medula óssea não consegue repor as hemácias que estão sendo destruídas, não consegue equilibrar ali a quantidade de hemácias na circulação, por conta do déficit energético, enfim. E existem também as não hemolíticas, que geralmente é decorrente da incapacidade ou baixa capacidade de produção ou obtenção de um componente importante para a síntese da hemoglobina. Então, a deficiência de ferro é uma das condições que geram uma anemia de baixa produção. As deficiências das vitaminas B9 e B12 por conta da dificuldade de mitoses. A anemia sideroblástica, que é uma condição em que o indivíduo tem ferro, mas ele não consegue utilizar esse ferro, não consegue incorporar esse ferro durante a síntese da hemácia, a síntese de hemoglobina. As anemias de doença crônica, porque os sinais inflamatórios impedem a homeostase do ferro, impede o metabolismo do ferro na síntese de hemácias, gerando ali um maior depósito de ferro e uma menor oferta de ferro para a medula óssea. E as porfirias, que são condições genéticas, né, um defeito enzimático que impede a síntese do anel M, que é um dos componentes da hemoglobina. Então, a anemia ferropriva, de longe, é a anemia mais estudada, né, e mais, infelizmente, ela é mais fácil de tratar. Ela tem um interesse clínico muito grande. Ela é a anemia mais prevalente no mundo e também a mais fácil de tratar. O diagnóstico precoce é muito importante nessa anemia, assim como nas demais anemias, para evitar complicações, para evitar uma evolução mais grave dessa doença, que o paciente chegue a uma anemia mais profunda e gere ali complicações sistemáticas. Então, a identificação da anemia por má ingestão de ferro, que é a principal causa, é importante para diferenciar das demais. Então, o que pode gerar uma anemia ferropriva? 4 condições básicas. Primeiro, a má absorção de ferro, má ingestão de ferro. O indivíduo ele se alimenta, mas esses alimentos eles são pobres em fontes de ferro. E aí esse déficit diário ele vai ser somado com os dias posteriores e o paciente ele vai ter um saldo negativo no balanço de ferro, gerando ali uma redução dos níveis de ferro do seu organismo, como complicação principal a diminuição da síntese de hemoglobina. Mas o paciente ele também pode apresentar uma anemia ferropriva, não porque o seu alimento ele é pobre em fontes de ferro, mas porque o seu organismo tem dificuldade de absorver o ferro. Né? Pode ser ali um processo inflamatório no estômago, ou um processo inflamatório no intestino, ou pode ser uma carência de vitamina C, que é importante para a absorção do ferro.
e outras condições que geram uma má absorção do ferro pelo organismo. Então, o paciente ele tem uma alimentação rica em ferro, mas ela não consegue ser incorporada, essa fonte de ferro não consegue ser incorporada pelo organismo. E a terceira condição é quando o indivíduo apresenta um sangramento. Então, um sangramento crônico, ele gera uma perda de ferro, porque o sangue ele é um tecido muito rico em ferro. E aí, esse sangramento crônico, ele vai gerando perda gradativa dos níveis de ferro na corrente sanguínea. Como consequência cumulativa, o paciente ele vai apresentar redução dos níveis de ferro. Um exemplo clássico são as parasitoses intestinais, como os ancilostomídeos, que geram ali espoliação da parede intestinal, gerando, né, utilizam o sangue para se alimentar, e esse paciente ele vai tendo perda sanguínea diária constante e que gera uma redução dos níveis de ferro do seu organismo. Em ambientes hospitalares é muito importante se distinguir as anemias de deficiência de ferro de uma anemia causada por infecções, processos inflamatórios ou até por neoplasias, que são caracterizadas por anemia de doença crônica. Então, essas condições elas podem ser confundidas com uma anemia ferropriva, tá? Mas as anemias de doenças crônicas são decorrentes da sinalização inflamatória que ali altera o metabolismo do ferro no organismo. Então, como forma de diagnóstico da anemia ferropriva, é importante você avaliar os compartimentos que apresentam ferro no organismo. Nós temos 4 compartimentos. O compartimento de uso, que é encontrado na hemácia, né, o compartimento principal de uso. Então, esses eritrócitos, eles têm hemoglobina, e essa hemoglobina é uma proteína que contém ferro. Então, uma das formas de avaliar o compartimento de uso é fazer o doseamento de hemoglobina. Se a hemoglobina está normal, então os níveis de ferro naquele compartimento estão normais. Também é importante avaliar o compartimento de reserva, onde o ferro ele é armazenado. E onde que o ferro é armazenado? Em vários tecidos, mas ele é armazenado associado a 2 proteínas de armazenamento, que é a ferritina e a hemosiderina. Então, o doseamento dessas proteínas, ferritina e hemosiderina, dá um panorama de como está o estoque de ferro, como que está o ferro armazenado. Existe também a avaliação do compartimento de transporte. O ferro ele é transportado por uma proteína específica, a transferrina. Então, dosear essa transferrina e também fazer cálculos para avaliar a capacidade de ligação da transferrina, para saber se essa transferrina ela está vazia ou está saturada de ferro, é importante para você avaliar o panorama do transporte. Então, às vezes, o paciente tem muita transferrina, mas essas transferrinas estão vazias. Não adianta ter transferrina se elas não estão transportando ferro. É o que acontece, por exemplo, na anemia ferropriva. O paciente tem elevação de transferrina, mas essa transferrina está vazia, não está ligada ao ferro. Ela tem uma alta capacidade de ligação ao ferro, porque tem muitos sítios ali vazios que podem ser utilizados pela ligação com o ferro. E também um Mas compartimento... Oi? Mas eu observo isso no exame? Sim, sim. Para fazer o diagnóstico da anemia ferropriva, a gente precisa fazer um grupo de exames complementares chamado de perfil do ferro. Tá? A gente suspeita no hemograma, o hemograma ele não vai dar o diagnóstico final da anemia, de nenhuma anemia. E aí, dependendo de como aquele hemograma se apresenta, a gente pode suspeitar de anemia ferropriva. E como que a gente confirma? A gente vai confirmar pedindo o perfil do ferro, que é doseamento de hemoglobina, doseamento de ferritina, doseamento de transferrina e os cálculos, né, que pode ser ou a capacidade total de ligação ao ferro, chamada de CTLF, ou o índice de saturação de transferrina. E o compartimento de síntese, que é
quantificação do receptor eritrocitário de transferrina. É que é o receptor que o eritroblasto tem para absorver o ferro. Então, a gente vai, através desse perfil do ferro, você vai avaliar os compartimentos do ferro e verificar se o paciente tem anemia ferropriva. Professor, quando ele tem anemia ferropriva, como é que vai ser visualizado? A gente vai falar isso mais na frente. Vai depender do grau, vai depender da etapa em que o indivíduo tem anemia ferropriva, porque a anemia ferropriva, ela se instala em etapas. Tá bom? Tranquilo, Dócio? Mas isso é uma parte, digamos assim, como é que eu diria, meu Deus, utópica, porque, assim, quando eu recebo aqui as receitas de medicamento que vem com tratamento para anemia, eu não consigo ver esse tanto de exame, porque lá onde eu trabalho a gente faz também análise, né? A gente faz coleta, então eu tenho o paciente, antes dele vir, quando ele vem para os exames, aí eu olho a relação de exame, né? A gente faz lá os exames, ele volta para o médico, e quando ele volta com a receita, aí ele vem com os nomes dos medicamentos, mas como eu fiz os exames lá, eu não vi esse doseamento, essa coisa. Então, o que você está falando de forma correta é uma utopia, ou eles fazem apenas uma análise superficial para dizer você precisa de ferro ou não precisa? Ou eles deveriam pedir isso? Eu estou falando o que deveria ser feito, né? Mas o que a gente vê na realidade é que muitos analistas clínicos, muitos médicos, eles não pedem esses exames complementares, tá? Eles simplesmente fazem a suplementação com ferro, porque o ferro, ele é o seguinte: se você está com falta no organismo, o teu organismo vai absorver o ferro. Mas se teu organismo tem excesso de ferro, ele não vai ser absorvido, ele vai ser eliminado nas fezes. E como o sulfato ferroso, ele é distribuído, principalmente em postos de saúde, ele é distribuído pelo Ministério da Saúde, vem caixas e caixas. Então, alguns médicos acham assim, eu vou receitar porque mal não faz. É aquela velha história, né? E aí vem a outra questão. Okay. E aí vem a outra questão, Eudócio. Alguns desses exames, eles não são feitos em todo lugar. Então, por exemplo, o médico que está lá no posto de saúde, ele vai solicitar esses exames, mas ele sabe que alguns não é feito no Sistema Único de Saúde. Então, vai sair do bolso do paciente, caso ele queira fazer, ou então ele não vai ter esse exame. Então, dependendo da condição financeira do paciente, às vezes o médico ele prefere entrar logo com tratamento. E aí, se surtir efeito, é porque realmente era aquilo. Se não surtir efeito, ele vai tentar outra coisa, né? Provavelmente é outra condição que está gerando anemia. Entendeu? Mas assim, a gente tem que ensinar o jeito certo. A gente tem que ensinar o jeito certo para quando a gente se deparar com uma situação dessa que às vezes foge da realidade, mas existem médicos que fazem o jeito certo, né? E a gente precisa estar preparado para saber o que o médico está solicitando e como que ele está trabalhando. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Vamos lá. E quando ele define se é quelato ou sulfato ferroso mesmo no simples, e quando ele define apenas essas variações de ferro, como quelato assim, e tal. O sulfato, as apresentações de ferro, a gente vai até falar agora. Ela pode ser de várias formas, né? Inclusive, as formas farmacêuticas pode ser oral, pode ser intravenoso, intramuscular. E, inclusive, ela pode ser preparada em forma de sais, né? Sulfato ferroso, com glicoronato, várias apresentações. Já o quelato é diferente. O quelato ele vai retirar o excesso de ferro da corrente sanguínea. Isso acontece em indivíduos que têm uma absorção aumentada de ferro. O excesso de ferro no organismo também é muito prejudicial. Professor, mas você acabou de falar que o organismo ele só absorve o ferro quando ele precisa. Isso é verdade. Isso em condição normal, mas... Oi, Eudócio. Eu ia questionar isso. Exatamente. Se o que eu tenho de excesso, eu expiro pela forma de fezes e tal,
como é que eu vou ter acúmulo dele no meu sangue? Exatamente. Então, o que acontece? Algumas condições, como neoplasias, algumas condições de alta intensidade de eritropoese, né, como hemólise, hemorragia, faz com que o organismo absorva mais ferro do que o normal. E também há algumas condições genéticas, como, por exemplo, a hemocromatose primária. O indivíduo ele absorve mais ferro do que o normal e, com o tempo, ele vai acumular ferro no organismo. Esse ferro ele vai destruir tecidos, como o fígado, o coração, o pâncreas, os rins, a glândula suprarrenal, vários tecidos vão ser destruídos por esse acúmulo de ferro. O paciente ele vai apresentar, por exemplo, diabetes, cirrose e escurecimento da pele por conta da destruição da suprarrenal, que a gente chama de tríade da hemocromatose, que é a doença decorrente do excesso de ferro. Professor, mas você acabou de falar que existem condições, que o ferro ele só é absorvido quando o indivíduo tem falta. Mas tem algumas condições, como eu falei, em que o ferro ele é absorvido de forma normal. E também tem condições que o paciente precisa fazer transfusões frequentes, que é o caso do indivíduo com anemias, anemia falciforme, talassemias. E é o que acontece, quando você injeta meio litro de sangue no paciente, você está injetando um tecido rico em ferro. Aquelas hemácias daqui a 4 meses, elas vão todas estar destruídas e aquele ferro que estava dentro dessas hemácias vão estar incorporados no tecido do corpo. Só que o corpo tem dificuldade de eliminar ferro. Ele absorve, mas ele não consegue eliminar. Ele elimina só 1 miligrama por dia pela perda de poucas hemácias pelas fezes, pela urina e também pela descamação das mucosas da pele. Cerca de 1 miligrama. Mas a gente pode forçar a retirada desse ferro da corrente sanguínea para evitar o excesso. Como? Utilizando quelantes. O que são quelantes? São substâncias que se ligam ao ferro, né, a íons, e esse complexo, sim, é liberado pelas vias renais e pelas vias hepáticas, né, pelo intestino. Então, você pode forçar a retirada do excesso de ferro do organismo. Então, o uso de quelantes é utilizado, por exemplo, em pacientes com anemia falciforme, que fazem transfusão mensalmente ou a cada 15 dias e precisa retirar esse excesso de ferro da corrente sanguínea. Tranquilo, Eudócio? Tranquilo. Eudócio, Sim. como sempre, você participando de forma bem efetiva e bem cirúrgica nas perguntas que eu fico esperando o aluno fazer. Continue assim, meu querido. Você vai ser um excelente profissional. Você já é, na verdade. Falta só o diploma, né? Tá quase. Então, vamos lá. Então, vamos falar dos estágios evolutivos da anemia ferropriva. Como eu falei anteriormente, essa anemia ela não surge de forma rápida, ela surge em etapas. Então, o primeiro estágio, o que acontece no primeiro estágio, que a gente chama de estágio pré-latente? Então, o ferro, ele vai começar a reduzir em alguns compartimentos do corpo. O primeiro compartimento a ser reduzido é o estoque de ferro. Então, os níveis de ferro nos tecidos de estoque, como o enterócito, que é a célula intestinal, o hepatócito, que é a célula do fígado, e os macrófagos presentes em vários tecidos, principalmente no fígado e no baço e medula óssea, e eles começam a ter redução dos níveis de ferro e redução dos níveis de ferritina. Tá? Depois que esse ferro está esgotado no estoque, começa então a faltar ferro na circulação. Então, o segundo estágio evolutivo da anemia ferropriva é quando o estoque ele começa a ser prejudicado. Então, o ferro ele começa a reduzir da corrente sanguínea, as transferrinas ficam vazias, mas há um aumento da capacidade de ligação da transferrina e também da protoporfirina livre eritrocitária. Então, o primeiro estágio é quando ocorre redução de ferro no estoque. O segundo estágio ocorre diminuição de ferro no estoque, já está diminuído no estoque e começa a reduzir na circulação, no compartimento de transporte. E só na terceira fase é que começa a reduzir
os níveis de ferro no compartimento de uso. Então, só na terceira fase que eu começo a observar a queda dos níveis de hemoglobina no paciente e a instalação da anemia de fato. Mas até que isso aconteça, os estoques e o transporte já estavam comprometidos. Então, nessa fase em que o paciente ele já apresenta anemia por conta da queda de ferro, ele vai ter uma dificuldade de produzir mais hemácias, porque para produzir hemácia depende de ferro. Consequentemente, os níveis de hemoglobina vão estar comprometidos, porque para produzir hemoglobina precisa de ferro. E aí vai ocorrer a queda no parâmetro hemoglobina, lá no hemograma. Ocorre queda na contagem de hemácias, ou eritrócitos, lá no hemograma, queda na contagem de hemoglobina, na quantidade de hemoglobina, que inclusive esse parâmetro aí é o parâmetro de diagnóstico. Vai ocorrer queda no hematócrito, que é o percentual de células vermelhas no sangue. Isso acontece decorrente da diminuição da relação hemácia barra sangue. Vai ocorrer a queda do VCM. Por que ocorre queda do VCM? Porque as hemácias estarão pequenas e murchas, né? Porque, como eu falei nas aulas anteriores, quem enche a hemácia é a proteína hemoglobina. Então, se a hemácia tem pouca hemoglobina, ela fica murcha e, consequentemente, pequena. E quem avalia tamanho de hemácia no hemograma é o VCM. Ela vai ter queda também de HCM, porque o HCM ele mede a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia. Então, se a hemácia tem pouca hemoglobina, o HCM estará baixo. Ele também vai ter queda de CHCM, porque as hemácias estarão murchas, aquela hemácia vai estar pálida, porque tem pouca hemoglobina, a relação água-hemoglobina está baixa, a hemácia fica pálida. O único parâmetro que vai estar elevado é o RDW. E esse RDW é o primeiro parâmetro que se altera na anemia ferropriva. O RDW ele avalia ali a homogeneidade da população eritrocitária. Então, se o RDW está aumentado, quer dizer que as hemácias estão com um tamanho muito diferente, gerando um quadro de anisocitose. Essa anisocitose é o primeiro parâmetro que aparece no hemograma do paciente com anemia ferropriva. As hemácias vão começar a ficar de tamanho diferente. E essa diferença de hemácia, de tamanho da hemácia, é o que eu falei, vou colocar aqui nos primeiros slides. É o que acontece bem aqui, ó. Bem aqui. Por que as hemácias vão ficar de tamanhos diferentes? Porque o ferro que está dentro do macrófago, ele tá precário, e aí as hemácias que estão próximas desse ferro, desse macrófago, elas vão receber níveis normais de hemoglobina. Consequentemente, elas vão ter tamanhos normais e cor normal. Só que os eritroblastos que estão longe desse macrófago, eles vão receber pouco ferro, vão sintetizar pouca hemoglobina e vão ficar murchos. Então, eu tenho uma discrepância de hemácias que receberam pouco ferro e hemácias que receberam ferro em quantidade normal, gerando ali uma diferença de tamanho por conta dessa distribuição irregular. Então, na extensão sanguínea, quando você olha a lâmina de sangue do paciente, a gente vai encontrar uma distensão sanguínea de um paciente com uma fase precoce, que é aquela anemia ainda recente, anemia ferropriva recente. É observado um quadro anêmico, mas quando você olha no sangue do paciente, essas hemácias estão com tamanho normal, mas elas têm já diferença de tamanho. Já está instalada a anisocitose, que é o que a gente olha lá no hemograma como RDW elevado. Então, o RDW elevado no hemograma, ele é a mesma coisa da anisocitose na lâmina. A anisocitose indica hemácias de tamanho diferente. Já na fase avançada da anemia, que é aquela fase clássica, o paciente está com, clinicamente, ele está pálido, as mucosas pálidas, com dificuldade respiratória, taquicardia,
taquipneia, né, frequência respiratória elevada. Nesse caso, quando você olha o sangue do paciente no microscópio, as hemácias vão estar pequenas e pálidas e a anisitose está bem observada. Mas isso só acontece quando o nível de hemoglobina do paciente está abaixo de 10 ou de 11. Né? Pelo menos abaixo de 11 já começa a ser verificado essa lâmina com essas características. Então, vamos olhar aqui um exemplo de uma lâmina de um paciente com a fase precoce. Então, as hemácias aqui, elas estão basicamente de tamanho normal, né? E cor normal. Professor, mas como é que eu sei que a hemácia, ela tem tamanho normal? Vamos lá. Como que eu sei que essa hemácia aqui tem um tamanho normal? Eu vou comparar o tamanho dessa hemácia com o tamanho do núcleo do linfócito, ó. Basicamente do mesmo tamanho. Então, toda hemácia que tem o mesmo tamanho do núcleo do linfócito é uma hemácia normocítica. Professor, e como que eu sei que a hemácia tem cor normal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar uma linha cortando a hemácia de cima a baixo e vou dividir esse ponto em três partes. Se a parte central, o tamanho central, equivaler exatamente ao halo claro da hemácia, né? Eu digo que essa hemácia é normocrômica. Essa vindo aqui, ó, essa aqui vai dar certinho, ó. Eu vou imaginar aqui uma linha cortando a hemácia de cima a baixo, vou dividir ela em três pontos iguais, e o halo central corresponde exatamente à porção mediana. Então, o halo central corresponde a 1/3 do tamanho da hemácia. Então, quando isso acontecer, eu sei que a hemácia ela é normocrômica, tem a cor normal. Aqui nós temos uma hemácia hipercrômica, ó. Ela nem tem halo central, então essa daqui é hiper, está com hemoglobina elevada. Essa hemácia aqui, ela é hipocrômica, ó. Ela está com a cor baixa, porque o halo central dela é maior do que 1/3. Tá? Então, o halo central é exatamente 1/3, normocrômica. O halo central não existe ou curto demais, hipercrômica. Halo central grande demais, hipocrômica. E aqui nós temos, ó, a fase avançada. Aqui sim a gente consegue ver que as hemácias estão pequenas, porque, ó, aqui está o núcleo do linfócito. Perceba que isso é proposital, viu? Sempre está um linfócito do lado aqui para a gente comparar. Então, esse linfócito aqui, ele tem o seu núcleo é maior do que todas essas hemácias aqui. E se você... Então, essas hemácias são microcíticas. E quando você analisa aqui o halo central, ele está maior do que 1/3. Então, essas hemácias todas são hipocrômicas e microcíticas. Então, na fase avançada, o paciente ele vai apresentar microcitose e hipocromia. Outra condição que gera confusão é a identificação, a diferenciação, na verdade, da anemia ferropriva com a anemia sideroblástica. Elas são muito parecidas. A diferença é, a anemia ferropriva, o paciente ele tem carência de ferro. Na anemia sideroblástica, o paciente tem ferro, mas não usa. Não consegue usar por conta do defeito enzimático de uma enzima que gera a incorporação do ferro. Só que, clinicamente, os pacientes com anemia ferropriva e sideroblástica, eles têm os mesmos sintomas. O hemograma também é muito parecido. Mas como é que eu faço para distinguir uma anemia ferropriva de uma anemia sideroblástica? Eu faço uma coloração especial da medula óssea desse paciente, chamada de coloração de Peels, ou corante de Prússia. Então, o que acontece? Quando eu uso corante de Prússia, eu vou verificar, tudo que está em azul aqui é ferro dentro do eritroblasto, mostrando que esse indivíduo tem ferro.
esse corante de Prússia ele vai corar o complexo de hemosiderina com ferro. Então, a gente consegue identificar um paciente que tem ausência de ferro na medula óssea, porque você não vê aqui o corante azul, e aqui nós temos as regiões azuladas na medula óssea do paciente, mostrando que o ferro está presente. Tá bom? Então, essa coloração serve para distinguir anemia ferropriva de anemia sideroblástica. Então, o que acontece com o perfil do ferro do paciente? Vamos lá. O ferro sérico do paciente, que é o ferro que está na corrente sanguínea, vai estar baixo. Então, se for um homem, ele vai estar abaixo de 65 microgramas. A ferritina sérica do paciente, que é aquela proteína que armazena o ferro, também vai estar baixo. Tá? Isso, lógico, isso vai depender do estágio de anemia que o paciente está. Se o paciente está no primeiro estágio, ele vai ter só redução de ferritina, que é o primeiro estágio. O ferro sérico vai estar normal, tudo vai estar normal. Só o depósito que vai estar reduzido. No segundo estágio, o ferro sérico vai estar baixo, que é um parâmetro do transporte, é o ferro que está no sangue. A transferrina, que é a proteína que transporta ferro, vai estar aumentada, porque o corpo tenta a todo custo transportar ferro, mas não tem. Ele se prepara para receber ferro, mas não tem. Ele se prepara para receber ferro como? Produzindo mais transferrina. Só que quando eu faço o cálculo da capacidade de ligação ao ferro, da transferrina, esse cálculo vai estar baixo. Por quê? Porque a transferrina vai estar vazia. A saturação de transferrina, a saturação de transferrina, ela vai estar na verdade, ela vai estar alta. Então, a capacidade de ligação do ferro com a transferrina vai estar alta. Por quê? Porque a transferrina vai estar vazia e ela tem uma alta capacidade de se ligar ao ferro por conta disso. É igual você entrar num ônibus coletivo e ele está vazio. Você pode se sentar em vários locais e esse ônibus ele tem a capacidade de receber muitos passageiros, diferente de um ônibus que está lotado. Então, a capacidade de receber mais passageiros está saturada, está baixa. Então, a saturação de transferrina, ele é como se ele medisse a lotação da transferrina. Então, a saturação de transferrina no paciente com anemia ferropriva vai estar baixo, tá? Porque essa transferrina vai estar vazia. E o receptor para transferrina vai estar aumentado. O organismo ele está se preparando para receber ferro na corrente, ferro para produzir eritroblastos, produzir eritrócitos. Então, a anemia ferropriva, no hemograma, a gente olha hemoglobina baixa, hematócrito baixo, o ferro na circulação está baixo, a ferritina está baixa, os índices hematimétricos, VCM, HCM e CHCM estão baixos, o único que está elevado é o RDW. Quais são os sinais e sintomas do indivíduo com anemia ferropriva? Ele vai ter fadiga e fraqueza fácil, ele vai apresentar tonturas, taquicardias e palpitações, dispneia. Por que isso acontece? Fraqueza e fadiga porque ele tem pouco oxigênio na circulação e facilmente esses níveis de oxigênio eles ficam exauridos. E aí o paciente não consegue mais produzir energia, fica fadigado. Tontura, por conta da baixa oxigenação, o sistema nervoso central fica comprometido, o funcionamento fica comprometido. O paciente ele vai ter taquicardia e palpitação, porque o coração ele tenta circular esse sangue mais rápido para levar o oxigênio mais rápido possível para os tecidos. A dispneia é porque os pulmões eles têm uma frequência respiratória aumentada para tentar captar o oxigênio mais facilmente do ar atmosférico. E aí vem algumas
alguns sinais bem específicos da anemia ferropriva. Uma delas, um sinal extremamente específico da anemia ferropriva é o sinal de pica ou alotriofagia. O que seria essa alotriofagia? É o desejo de comer sabão, né? Indivíduos que têm anemia ferropriva grave, eles têm esse desejo de comer sabão, que a gente chama de perversão do apetite. É um tipo de perversão do apetite. Mas é só essa perversão do apetite que o indivíduo com anemia ferropriva tem? Não. Ele apresenta geofagia também, desejo de comer terra. E também pagofagia, o desejo de comer cereais crus. Então, esse paciente, isso é o que a gente chama de fome específica. O corpo ele tem necessidade de minerais, e aí ele desperta esse desejo de comer substâncias que quesem minerais para melhorar ali a captação de ferro. Já viste falar, Eudócio, dessas perversões de apetite? Quem é do interior sabe. O cara fica Só com de vontade de terra, comer. né? De barro. É, Quando estava com vontade não, o menino comia mesmo. Aí a gente dizia que ele estava cheio de verme. Lembrando e daquela aí história por que eu quê? falei Porque do o verme ele Jacatatu. gera anemia, não é isso? Ah, E é uma sim, anemia entendi. ferropriva. Porque o verme ele gera retirada de ferro da corrente sanguínea, porque ele retira o sangue, gera hemorragia. E aí gera uma anemia ferropriva, e gera essa perversão de apetite. Então, Então, na realidade, o desejo dele comer terra não é o fato, quando eu digo assim, não é o fato, tem verme. Mas, na realidade, é a consequência que o verme faz provocando a anemia ferropriva, né? perfeito. É a anemia ferropriva em consequência da parasitose, que está gerando essa perversão de apetite. Mas a gente vê também a pagofagia. Não, perdão. Amilofagia. A amilofagia é o desejo de comer cereais crus, arroz cru, macarrão cru, feijão cru, milho cru. Também é uma perversão de Sim, apetite encontrado no indivíduo com anemia ferropriva. E também tem a pagofagia, que é o desejo de comer gelo, né? São essas perversões de apetite que é encontrada na anemia ferropriva. Amilofagia, que é o desejo de comer cereais crus, pagofagia, desejo de comer gelo, geofagia, desejo de comer terra, e a alotrofagia, que é o desejo de comer sabão. O paciente também apresenta palidez na mucosa, principalmente na mucosa ocular, né, na mucosa oral também, e abaixo dos dedos, né, que a gente chama de espaço subungueal, essa região que fica abaixo da unha. Essa unha também apresenta-se quebradiça por conta dessa carência de ferro. O paciente em condições mais graves de anemia ferropriva, ele pode apresentar um inchaço na língua, chamado de glossite, e também uma estomatite angular, uma inflamação no canto da boca, que pode ser confundida, inclusive, com algumas infecções fúngicas, né, que a gente chama de boqueira, popularmente conhecido como boqueira, pode se apresentar num paciente com anemia ferropriva grave. Como que é feito o tratamento? E aí vem o Eudócio, ó. Primeiro, a gente precisa determinar o que está causando a anemia ferropriva no paciente, para repor, para tratar essa condição. Utilizado preparações com ferro e também com ácido ascórbico, a vitamina C, porque ela melhora a absorção do ferro. E também pode ser feita de forma parenteral, lembrando que é ou endovenoso ou intramuscular, e lembrar de fazer aquela técnica em Z para aplicação de injetável, né? Baixar a pele, introduzir com bisel para baixo e depois fazer a sucção para saber se não acertou nenhum vaso, injetar o medicamento, tirar e depois soltar a pele, para que quando essa pele suba, a região que foi injetada, o líquido não regurgite. Então, aí nós temos sulfato ferroso em comprimido. Na minha época era solução, que ficava inclusive escurecendo o esmalte do dente. Hoje é mais comprimido. Ou pode ser uma solução injetável, como o famoso Noripurum, né? Que é a ferropolimaltase. É um ferro ligado ali a açúcar. Mas existem outras formulações, como o sulfato ferroso hidratado, sulfato ferroso dissecado, o gliconato ferroso, o fumarato ferroso. E aí nós temos as doses, a quantidade de ferro por cada comprimido e quais as doses habituais.
Lembrando que essa utilização desse tratamento desse ferro gera alguns efeitos colaterais, né, como náusea, desconforto na região epigástrica, né, azia, cólicas abdominais, constipação, diarreia, e até as fezes ficam escurecidas por conta desse ferro em excesso nas fezes que não foi absorvido. Também gera ali gases fétidos também, né, flatulências fétidas. Então, ferro parenteral, nós temos aí a ferrodestrina, perdão, é um complexo de hidróxido de ferro com a destrana, né? E é utilizado para tratar a anemia ferropriva. Professor, mas quando que eu vou usar comprimido e quando que eu vou usar injetável? O comprimido é mais indicado, né? Mas se o paciente ele tiver uma má absorção de ferro, eu não vou usar comprimido, porque se o estômago e o intestino dele não está absorvendo ferro do alimento, não vai absorver ferro do comprimido também. Nesse caso, se for uma má absorção de ferro, a gente opta pelo parenteral ou intramuscular, porque você pula essa parte de absorção intestinal. O ferro já cai direto na corrente sanguínea, ou é passado direto para a corrente sanguínea através da absorção do músculo. Tá? Então, se for uma má absorção, vai ter que se utilizar uma administração parenteral. Outra condição também que gera a anemia é a anemia megaloblástica, que é a carência de vitamina B9 ou vitamina B12. O que pode causar a anemia megaloblástica por carência de vitamina B12 é a baixa ingestão de vitamina B12 ou má absorção de vitamina B12. Lembrando que a vitamina B12, para ser absorvida, ela depende do fator intrínseco que é produzido pelo intestino ou pelo estômago. Então, algumas condições gástricas podem reduzir a produção de fator intrínseco e gerar dificuldade de absorver vitamina B12. O ácido fólico, ele também, a carência dele pode ser causada por uma baixa ingestão, uma má absorção ou o aumento do consumo, né, decorrente de altas taxas de mitose, ou então o uso de algumas drogas que bloqueiam o metabolismo do ácido fólico, como, por exemplo, aí o metotrexato, que é um medicamento que bloqueia o metabolismo do ácido fólico. Então, essas condições de deficiência de vitamina B9 e B12, elas são muito parecidas. Elas têm condições, manifestações clínicas e laboratoriais bem parecidas. Mas a manifestação clínica pode, o histórico, né, as causas podem ser diferentes. Então, a deficiência de vitamina B9, ela pode ser causada em gestantes, por conta do aumento do consumo, na anemia hemolítica, por conta do aumento da necessidade de mais ácido fólico para a medula óssea repor as hemácias, o indivíduo com etilismo crônico ou uso de drogas por conta da má absorção. Já a deficiência de vitamina B12, ela pode ser causada por doenças autoimunes, que gera ali a destruição da região gástrica que produz os fatores intrínsecos para absorver a vitamina B12. E o paciente ele vai apresentar sintomas neurológicos. Fisicamente, o paciente que tem anemia por carência de ácido fólico, ele apresenta uma condição chamada de língua careca. E no paciente com deficiência de vitamina B12, além da língua careca, ele vai ter alteração na sensibilidade vibratória, né? Alguns alterações de exames físicos. No hemograma do paciente, eles vão se apresentar da mesma forma, tanto carência de vitamina B9 ou B12. O paciente ele vai ter uma anemia macrocítica, né, hemácias gigantes, que a gente já explicou isso por quê. O paciente vai ter redução de neutrófilos, porque a medula óssea tem dificuldade de produzir células brancas também, e também baixa produção de plaqueta. E esse neutrófilo ele vai se apresentar hipersegmentado, porque é um neutrófilo velho. Alguns medicamentos podem gerar também a carência de vitamina B9, como, por exemplo, cadê? O metotrexato. O metotrexato é um medicamento que vai inibir, a metabolização do ácido fólico. E aí, por que ele inibe? O ácido fólico ele é importante para produzir, o timidilato, que é a letrinha T, para produzir o DNA.
muito importante na síntese e duplicação de DNA. Então, o que pode causar a carência de vitamina B9? A desnutrição ou álcool gera uma baixa, decorrente de uma baixa ingestão. A má absorção é causada principalmente por inflamações do intestino ou do estômago, como, por exemplo, a doença celíaca, que é o glúten. Ou o aumento da demanda. O paciente tem carência de vitamina B9 porque ele tem uma demanda aumentada, que acontece, por exemplo, na gravidez, anemias hemolíticas ou anemias hereditárias. Ou então, o uso de algumas drogas que dificultam o metabolismo do ácido fólico, o bloqueiam, como o metotrexato e as pirimetaminas. Aí nós temos aí uma tabela que mostra as principais condições que podem levar o paciente a apresentar uma anemia megaloblástica. Então, a deficiência do ácido fólico, ela gera os mesmos sintomas que a deficiência do vitamina B12, exceto os problemas neurológicos. Ela é causada por uma desnutrição ou carência dietética. É muito comum em idosos e alcoólicos, né, ou alcoólatras. E aí nós temos alguns alimentos que são ricos em ácido fólico, né? Principalmente vegetais folhosos, com folha bem verde escuro, né, e alguns cereais. A recomendação diária é que você tenha uma ingestão de 50 microgramas, mas o nosso corpo tem uma reserva muito grande de ácido fólico, de 2.000 a 5.000 microgramas. Na gravidez, essa ingestão ela deve ser para superior ou em média 600, que é importante, principalmente no primeiro trimestre, porque ela vai ser importante para formar o tubo neural da criança, e a carência de vitamina B9 nessa faixa da gravidez pode gerar a espinha bífida. E para evitar esse tipo de carência, o FDA nos Estados Unidos, ele obriga as indústrias alimentícias a adicionar o ácido fólico em cereais, porque é o alimento mais básico da nutrição dos americanos, e com essa adição, praticamente todos os americanos têm uma oferta maior de ácido fólico. A deficiência de ácido fólico pode ser causada por a doença celíaca, o uso de anticonvulsivantes, o metotrexato e o câncer, né? O câncer porque as células cancerígenas, elas se multiplicam muito e a oferta, na verdade, a demanda por ácido fólico está aumentada. Já a deficiência de vitamina B12, ela é causada por desnutrição, no caso de avitaminoses, pode ser por um defeito na absorção, como gastrite, né, porque o estômago ele é muito importante para produzir o fator intrínseco para absorver a vitamina B12. Aqui nós temos uma mucosa de um paciente, mucosa gástrica normal de um paciente, e um paciente com anemia perniciosa, que gera ali uma destruição da mucosa por conta de anticorpos autoimunes. Aí nós temos uma tabela que mostra aí os principais fatores que podem gerar uma deficiência de vitamina B12. Então, a anemia perniciosa, ela pode ser causada por uma gastrite atrópica, ou uma destruição, que gera uma destruição, que é causada por uma destruição autoimune das células parietais, que são as produtoras de fator intrínseco, e isso, como consequência, gera uma incapacidade de produzir fator intrínseco, decorrendo, então, de uma má absorção de vitamina B12. Como eu falei, a vitamina B12 é importante para a mielinização, a produção da bainha de mielina, importante na transmissão do impulso nervoso. Paciente que apresenta carência de vitamina B12, ele vai manifestar sintomas neurológicos, como parestesia, né, alteração da sensação tátil, nistagmo, né, dificuldade do controle do movimento dos olhos, disartria, que é a dificuldade de fala, né, ataxia, a alteração da percepção de postura e desequilíbrio, e demência. O diagnóstico dessas doenças
é feita pela contagem de hemácias, que vai estar baixa, né? A medula óssea tem dificuldade de produzir hemácias. Porém, essas hemácias produzidas são gigantes, decorrem então do VCM alto, mas a concentração de hemoglobina vai estar normal. A saturação de hemoglobina interna dessas hemácias está normal. Os eritrócitos vão se apresentar de forma grande e geralmente oval e tem uma vida curta. Essas hemácias gigantes, elas são destruídas antes do tempo, porque elas não conseguem circular nos microvasos. Então, além do hemograma, o diagnóstico definitivo, você suspeita no hemograma, mas o diagnóstico definitivo é através do doseamento das vitaminas. Você faz o doseamento da vitamina no paciente, está baixo, e você fecha o diagnóstico por carência de vitamina B12. O tratamento, lógico, é a administração de formulações com vitamina B12, que pode ser oral ou intramuscular. Então, aqui nós temos alguns medicamentos, né, utilizados na reposição tanto do ácido fólico quanto da vitamina B12. Fica aí, então, para consulta de vocês. Tranquilo? Eudócio, Albenilde, tranquilo? Deu para entender? Alguma dúvida? Tranquilo. Eu só achava, Sim. baseado nas receitas que a gente recebe, que o Noripurum, né, esse tipo de ferro, só era usado, ou aliás, o que eu tenho visto só é usado em casos extremos mesmo. Por exemplo, gravidez, ou uma pessoa que... É porque você repõe imediatamente o ferro da corrente sanguínea. Você está injetando já na corrente sanguínea, e aí é uma forma mais rápida. É como se fosse uma dose de ataque. A reposição com oral, ela é mais lenta, tá? Porque tem que passar pelo mecanismo de primeira passagem, né? Aí complica, né? Isso, exatamente. E aí a injetável não, já caiu na corrente sanguínea, já vai ser distribuída, armazenada e utilizada. Tá? Então, Okay. a oral, se for uma condição não grave e que não seja por má absorção, o recomendado é oral. Mas se for uma condição grave, que exige uma reposição rápida, intramuscular ou endovenosa. Ou então, se o paciente ele tem um defeito na absorção, porque não adianta você dar comprimido para ele, ele vai continuar sem absorver. Também na minha análise de receitas, e aí eu não vejo eles associarem, quando passo o ferro, com a vitamina C. Eu não lembro a última vez que eu vi uma receita que tivesse um ferro e mais vitamina C para ser usado. Infelizmente. Professor, mas só o ferro sem vitamina C não vai ser absorvido? Vai, porque tem na verdade, o ferro ele é absorvido em condições ácidas, tá? E a acidez do estômago já ajuda. Mas, geralmente, esse suplemento ele é ingerido junto com o alimento. E aí, aquele suco gástrico ele vai estar diluído com o alimento e ele pode dificultar a absorção do ferro. Por isso que é importante a vitamina C, para dar uma acidez maior e melhorar a absorção. Porque um exemplo, feijoada. Geralmente você come feijoada acompanhada com frutas cítricas. Por quê? Porque o nutricionista sabe que o ferro da feijoada ele vai ser melhor absorvido e também da vinagreira, ela vai ser melhor absorvida com ferro. Então, geralmente vem acompanhada de laranja, de limão, abacaxi, que são frutas ácidas e melhora a absorção do ferro. Não é verdade? Eu pensava que isso era só uma tradição africana ou de outro lugar que essa comida possa ter vindo. Não. Nunca imaginei que numa roda de samba, o pessoal tocando samba e servindo feijoada, um pedaço de laranja do lado, seria bem, com um nutricionista passando, recomendando que se fizesse isso. Exatamente. Então, tá vendo como a gente, com conhecimento, a gente começa a ver as coisas com outros olhos? Então, agora, se você estiver na sua rodinha de samba, comendo aquela feijoadinha com laranja, você vai lembrar da aula do professor Irã. Olha, estou comendo laranja aqui para melhorar a absorção de ferro, porque o ferro é melhor absorvido em condições ácidas. Isso me lembrou, me permite eu te contar rapidinho. Fica à vontade. Professor meu, chamado Fabrício, eu convidei ele para vir em casa, mas o menino eu assei, porque eu tenho essa mania de assar tambaqui, os que eu gosto de assar é grande, aí chamei eles e tal, e ali, mexendo nos ossos, ele diz assim, olha aqui, Eudócio, como tem aqui um forame. Eu digo, professor, me desculpe,
nós tomando cerveja, comendo tambaqui assado, o senhor está me lembrando que isso aqui é um forame. Aí, agora eu vou fazer o mesmo na feijoada, né? Então vamos para o nosso intervalozinho e aí a gente volta para falar de anemia de doença crônica. Tranquilo? Valeu, valeu. Então até mais. Daqui a pouquinho a gente volta.
Então, galerinha, vamos voltar aos nossos estudos. Agora falando sobre anemia de doença crônica. Então, existem várias doenças crônicas que podem levar ao surgimento de uma anemia. Ela pode ser uma anemia microcítica hipocrômica. Isso acontece de forma mais rara. Isso acontece quando a doença crônica de base, que está gerando essa anemia, ela tem um período muito longo, né, e também é uma doença grave. Mas ela pode apresentar também uma anemia normocítica ou normocrômica, né, em massas de tamanho hiponormal, que acontece na maioria dos casos decorrente de doença crônica. E o que pode gerar uma anemia de doença crônica? Infecções fúngicas, bacterianas e virais, como tuberculose, bronquioectasia, abscesso pulmonar, pneumonia, endocardite, miocardite, osteomielite, meningite, doença inflamatória pélvica, infecção pelo HIV ou parvovírus B19. Também pode ser causada por inflamações crônicas, como artrite reumatoide, febre reumática, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Crohn, sarcoidose, e também alguns cânceres, como linfoma, mieloma múltiplo e alguns carcinomas. E o que pode fazer uma doença crônica levar a um estágio de anemia? Tá? Lembrando que é a doença crônica que induz a anemia e não o contrário. Algumas doenças crônicas evoluem para um estado anêmico, induzem ao surgimento de uma anemia, porque algumas delas reduzem o tempo de vida da hemácia, destroem essa hemácia mais precocemente. Isso acontece porque algumas doenças crônicas ativam os macrófagos encontrados no sistema mononuclear e faz com que esse processo inflamatório da doença crônica ou infeccioso neoplásico gere uma retirada precoce das hemácias do paciente. Outra condição é uma resposta inadequada da medula óssea decorrente de uma infecção, uma inflamação. Então, o que acontece? As substâncias inflamatórias produzidas pelas células de defesa, como interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, interferon gama, elas vão inibir a eritropoese da medula óssea e, consequentemente, induzem a produção de outras substâncias que bloqueiam a síntese de hemácia, como aumento de hepcidina, bloqueio da ferroportina, e isso gera uma manutenção do ferro nos depósitos, impedindo a sua utilização para produzir hemácias. E a terceira condição é um distúrbio no metabolismo do ferro propriamente dito, como, por exemplo, a lactoferrina, que é produzida pelo neutrófilo, que é uma proteína de defesa que é parecida com a transferrina, mas ela se liga ao ferro de forma mais intensa. Ela é produzida pelo neutrófilo com a finalidade de impedir que esse ferro seja utilizado por micro-organismos invasores. Uma dificuldade de produzir hemácia. Algumas condições também aumentam o tamanho do baço e esse baço aumentado retira boa parte das hemácias da circulação. Fenômeno chamado de sequestro esplênico. Então, no hemograma, como que a gente vai visualizar um hemograma de um paciente com anemia de doença crônica? O paciente ele vai apresentar uma anemia discreta ou moderada, mas ele não tem anisocitose, né? Ou seja, as hemácias têm o mesmo tamanho, diferente da anemia ferropriva. As hemácias elas vão se apresentar de forma normocítica, normocrômica, ou seja, tamanho conormal, e algumas raras vezes, pode se apresentar como microcítica hipocrômica, vai depender da gravidade da doença. Em condições de anemia de doença crônica causada por doenças não hemolíticas, a quantidade de reticulócito vai estar normal, e esse paciente ele pode apresentar deficiência de ferro. Então, o ferro vai diminuir após horas do início da doença, porque esse ferro ele vai ter uma dinâmica diferenciada. Esse ferro ele vai ficar mais nos depósitos e vai diminuir na circulação e também no uso.
Então, a capacidade de ligação ao ferro, ela vai diminuindo de maneira lenta. A ferritina, que é uma proteína de fase aguda, ela vai ser produzida em grande quantidade, vai guardar esse ferro na corrente sanguínea, ou nos tecidos, e vai impedir que esse ferro fique na circulação e seja utilizado para produzir células vermelhas. Então, nesse caso, a determinação dos receptores de transferrina é a maneira mais adequada para diferenciar uma anemia de doença crônica de uma deficiência de ferro. Então, o paciente ele vai apresentar, na doença crônica, ferro sérico baixo, a ferritina sérica vai estar aumentada, porque é uma proteína inflamatória, e ela vai armazenar o ferro nos tecidos. A transferrina vai estar normal. A capacidade de ligação ao ferro vai estar aumentada. Saturação de transferrina vai estar normal. E o receptor de transferrina vai estar aumentado. Aqui é só um exemplo para mostrar a diferença da anemia ferropriva para uma doença crônica. Comparativamente com uma condição normal, a anemia ferropriva ela vai ter uma produção aumentada de transferrina, mas a quantidade de ferro no plasma vai ser... essa transferrina vai estar vazia, né? A transferrina vai estar vazia, com 10% aqui só de ligação com o ferro. Já na doença crônica, a quantidade de transferrina vai estar reduzida e a saturação vai estar praticamente normal. Outra condição que gera anemia ferropriva, ou anemia por uma doença de base, é a anemia de doença renal crônica. É um tipo de doença crônica que vai gerar uma anemia diferenciada. Então, na doença renal crônica, o paciente ele vai ter o rim comprometido e a síntese de eritropoetina diminuída. Então, essa anemia do paciente doente renal crônico é decorrente da insuficiência renal crônica, que impede a produção de eritropoetina. Além de pacientes que utilizam uma substância chamada de zidovudina, que é um dos componentes do coquetel para o tratamento do HIV, ela diminui os níveis de eritropoetina no paciente e pode também gerar uma baixa produção de hemácias. Então, a eritropoetina é um medicamento, né, um hormônio sintético que é utilizado para repor, né, a produção normal de hemácias, principalmente em pacientes doentes renal crônico e pacientes que têm tratamento com zidovudina. Ele não é destinado a pacientes que não são graves ou que não necessitem de uma reposição rápida. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra as principais eritropoetinas sintéticas, mecanismo de ação, efeito, aplicação e o comportamento dessa eritropoetina. A anemia sideroblástica, nós já citamos ela, que ela é muito parecida com a anemia ferropriva. Ela é decorrente da não utilização do ferro. O paciente ele tem o ferro normal para produzir um anel M, mas a enzima necessária para incorporar o ferro ao M é inexistente ou ineficaz. O paciente ele vai ter um depósito de ferro nas mitocôndrias e formar ali o que a gente chama de halo perinuclear de hemosiderina com o ferro, que é visualizada na coloração de Pius ou corante azul de Prússia. Então, o paciente ele vai ter uma anemia por baixa produção, decorrente da não finalização da síntese do anel M. Ele vai ter um aumento de protoporfirina, mas essa protoporfirina não incorpora o anel M, ou não incorpora o ferro para produzir o anel M.
Esses eritroblastos que não completam a síntese do anel M, eles acabam sofrendo apoptose. E ele acaba tendo uma síntese ineficaz de hemoglobina. O ferro sérico desse paciente geralmente está aumentado, e ele vai ter aumento de bilirrubina, porque aquele anel M que não foi sintetizado, os precursores vão ser metabolizados e dar origem à bilirrubina. O paciente ele vai ter icterícia e também ter apoptose de eritroblastos. Então, a anemia sideroblástica ela pode ser hereditária, uma condição genética, ou pode ser adquirida em condições primárias ou secundárias. Então, aqui nós temos o metabolismo do anel M. O anel M ele é produzido a partir de 2 aminoácidos, a alanina, ou a succinil com a enzima A, e a glicina. Essas duas substâncias vão se transformar no aminoácido derivado chamado de ácido ácido delta-levulínico. Ácido aminolevulínico, perdão. E aí esse ácido aminolevulínico, ele vai sofrer complexação, dando origem ao protoporfirinogênio e chegando até a síntese do anel protoporfirina 9. Percebam que o início e o fim dessas reações acontecem dentro da mitocôndria, mas as reações intermediárias acontecem no citoplasma da célula. E percebam que existem algumas enzimas importantes na execução dessas reações. Mas na anemia sideroblástica, 2 podem estar defeituosas. A primeira enzima, que é a enzima delta-aminolevulínico sintetase. Essa enzima ela vai estar defeituosa numa condição chamada de anemia sideroblástica ligada ao cromossomo X. E também a outra enzima que é importante, a última enzima que faz a incorporação do átomo ferro, que é a enzima ferroquelatase. O defeito dessa enzima gera uma protoporfiria eritropoética, impedindo assim a síntese do anel M. E aí esse anel protoporfirina 9 vai ser metabolizado então em bilirrubina, biliverdina e depois em bilirrubina, gerando uma hiperbilirrubinemia no paciente. Então, nós temos aí as anemias sideroblásticas hereditárias, que é ligada ao cromossomo X. Ela é exclusiva ela tem uma maior incidência em homens, e ele vai ter essa doença genética gera uma redução na síntese da enzima delta-aminolevulinato sintetase. O paciente ele vai ter uma manifestação dessa anemia já no nascimento, na infância, que geralmente é muito grave, apresentando anisocitose, microcitose, hipocromia e presença de hemácias em alvo, e o RDW vai estar bastante elevado. Mas a contagem de leucócitos e plaquetas está normal, ou pode estar diminuída se o paciente apresentar esplenomegalia. Já as anemias não genéticas, as adquiridas, nós temos a primária, que geralmente é causada por algumas mutações genéticas, como as síndromes mielodisplásicas e anemia sideroblástica clonal. Essas condições elas são refratárias porque elas não respondem a nenhum tratamento padrão. Essas anemias vão apresentar hemácias com sideroblasto em anel, né, que são evidenciadas pela coloração do azul de Prússia. Vão apresentar uma eritropoese ineficaz por conta do defeito na célula-tronco. O ferro sérico e o ferro de depósito estarão aumentados, a síntese de hemoglobina vai estar diminuída, o paciente ele vai apresentar muitas células vermelhas em apoptose, e as principais causas dessa anemia sideroblástica adquirida primária é a alteração cromossômica nos cromossomos 5, 11, 20 e deleções no cromossomo Y, ou a trissomia do cromossomo 8. Então, e também em decorrência da anemia mieloide aguda, leucemia mieloide aguda, perdão, em torno de 10% dos pacientes
que apresentam essa leucemia entre 10 e 15 anos. Essa condição não é comum em pessoas inferiores a 50 anos, a não ser que esse paciente tenha sido tratado com radioterapia ou quimioterapia decorrente de algum tumor maligno. Em muitos casos, essa doença é diagnosticada em exame de rotina e outras vezes por sintoma de anemia que o paciente apresenta. A concentração de hemoglobina, nesses casos, varia entre 6 e 10 gramas por decilitro. Ela vai apresentar uma anemia moderada a intensa, geralmente é macrocítica, e podendo apresentar uma população hipocrômica, né, população pálida, o que caracteriza esse dimorfismo celular. Duas populações diferentes de hemácia. O RDW muitas vezes é discretamente aumentado, e na análise da lâmina, a gente vai avaliar presença de anisocitose, alterações no formato da hemácia, como esquizócitos, que são pedaços de hemácia hemolizados, codócitos, que são hemácias em alvo, e ponteados basofílicos, que são precipitação de ferro na corrente, no interior da hemácia. Ocasionalmente, eritroblastos. Também pode ocorrer diminuição na contagem leucocitária e também na linhagem de plaquetas, que pode apresentar trombocitose ou trombocitopenia. Já a anemia sideroblástica adquirida secundária, ela ocorre decorrente de uma doença de base. Geralmente, algumas substâncias químicas, como isoniazida, que é um medicamento utilizado no tratamento da tuberculose, a pirazinamida, o etanol, a intoxicação por chumbo, cicloserina, clorafenicol, que é um antibiótico, todos eles podem causar anemia sideroblástica. Os mais comuns, lógico, é a isoniazida, o álcool, né, o clorafenicol e a intoxicações por metais pesados, como chumbo e cobre. Indivíduos que são alcoólatras, eles apresentam anemia sideroblástica. É a causa mais comum de anemia em alcoólatras, que é representando ali 25 a 30% dos pacientes com anemia que são etilistas. Mas o alcoólatra também pode apresentar uma anemia sideroblástica ou uma anemia por conta da deficiência de folato, que leva a uma anemia megaloblástica, como a gente já falou nos slides anteriores. Então, o álcool é uma substância que inibe várias enzimas responsáveis pela síntese do anel M, como, por exemplo, a enzima delta-aminolevulinato sintetase, que é a primeira enzima, e a M-sintetase, que é a penúltima. O paciente apresenta uma anemia de moderada a grave, ou seja, os níveis de hemoglobina estarão entre 6 gramas por decilitro até 10. A população eritrocitária também apresenta um dimorfismo, que são duas populações de hemácia diferentes. Uma vai ser pequena e pálida, e a outra com tamanho e cor normal. E por conta disso, o RDW está elevado, mostrando ali uma discrepância em tamanho. O RDW elevado indica anisocitose. As hemácias as plaquetas e leucócitos, eles geralmente estão normais, mas pode ocorrer diminuição da contagem de leucócitos e de plaquetas. No caso, plaqueta vai apresentar trombocitose ou trombopenia. O paciente vai apresentar sideroblastos em anel, que é aquela precipitação de ferro nos eritroblastos, que é visualizada na coloração azul de Prússia. O ferro sérico e a ferritina estarão elevados. Há um aumento de bilirrubina por conta das hemácias em apoptose. Há também aumento de desdrogenase lática, que é uma enzima encontrada no interior das células. Toda célula em destruição em massa gera aumento de desdrogenase. E o paciente ele vai ter uma eritropoese ineficaz por conta desses defeitos. Quando a anemia sideroblástica é causada por algum agente que pode ser removido, após a remoção desse agente, o paciente ele volta ao estado normal, sintetizando hemácias de maneira adequada. Então, se você retira ali a substância tóxica, o medicamento que está causando,
ou o álcool, no caso do etilismo, esse paciente ele volta a sintetizar a hemácia de maneira adequada. A isoniazida, né, ela interfere no metabolismo da vitamina B6, gerando, que é importante na síntese do piridoxal fosfato também, e também da síntese do ácido 5-delta-aminolevolínico, tendo como consequência a deficiência na síntese do NEO-M. O paciente que utiliza a isoniazida, geralmente no tratamento de tuberculose, ele pode apresentar essa anemia entre 1 a 10 meses após o início do tratamento. Ele também vai apresentar dimorfismo na população eritrocitária, um grupo de hemácias pequenas e pálidas e outro grupo de hemácias normais em tamanho e cor. Consequentemente, o RDW vai estar elevado. Intoxicações por chumbo. Essa intoxicação geralmente é de forma ocupacional em adultos, né? O paciente ele trabalha em alguma indústria que tem ali chumbo como fonte de contaminação no trabalho, ou pode ser acidental em crianças com ingestão de materiais que contêm o chumbo. O chumbo ele inibe várias enzimas que são importantes na síntese do NEO-M, como a enzima ácido delta-aminolevolínico sintetase, ácido delta-aminolevolínico desidratase, a coproporfirinogênio oxidase, ferroquelatase, porfirinogênio deaminase, são as enzimas mais afetadas. O tecido hematopoético, quando sofre exposição ao chumbo, além do tecido renal e nervoso, eles são afetados por essas intoxicações. O paciente com intoxicação por chumbo, ele apresenta anemia em 25% dos casos, que pode ser de leve a moderada, com populações de hemácias dismórficas, né, dimorfismo, uma pequena e pálida e outra população normal em tamanho e cor. E também apresentam ponteados basofílicos nas hemácias, que pode estar mesmo presente em ausência de anemia. O RDW está elevado, a contagem de reticulócito pode estar discretamente aumentada, os níveis de ferro sérico estão normais ou discretamente aumentados, e a ferritina está normal. E por último, as porfirias. Porfirias são condições genéticas, né, doenças de alterações metabólicas, geralmente hereditárias, que geram uma deficiência de enzimas de vias metabólicas da síntese do NEO-M. Então, tanto as porfirias como a anemia sideroblástica são defeitos na síntese do NEO-M, defeito nas enzimas importantes na síntese do NEO-M. Gera, então, o acúmulo de metabólitos intermediários da síntese do NEO-M e pode gerar sintomas neurológicos ou de fotossensibilidade cutânea. Então, nós temos aí as porfirias agudas, que são representadas pelo defeito de algumas enzimas, né, como, por exemplo, a porfiria por deficiência da ala desidratase, porfiria intermitente aguda, coproporfiria hereditária, porfiria variegata. As porfirias intermediárias, nós temos aí porfiria hepatoeritropoética, é uma forma intermediária de expressão do defeito hepático hematológico. E as porfirias crônicas são representadas pela porfiria cutânea tardia. Então, voltando aí o metabolismo do NEO-M para a gente identificar onde que está o defeito em cada uma dessas porfirias. Aqui nós temos a enzima que está deficiente na ala desidratase, a porfiria deficiente de ala desidratase, a enzima que está deficiente na protoporfirinogênio deaminase, que é a enzima deficiente no caso da porfiria aguda intermitente. Então, todas essas porfirias que estão representadas aí em azul, nós temos um defeito enzimático nas que estão em verde, nas enzimas que estão representadas em verde.
Então, aí nós temos as doenças em azul e as enzimas defeituosas em verde. Como a porfiria cutânea tardia é um defeito na enzima uroporfirinogênio descarboxilase. Até aí tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim. Ótimo. Sim. É muita palavra feia, mas tudo bem. Deixa pra lá. Faz parte, né? Faz parte da nossa profissão. A gente tem que se adaptar, né? Se acostumar com esse vocabulário. Eu sei que no começo a gente tem muita dificuldade, mas tudo que é estranho, tudo que é diferente, às vezes no início gera uma resistência. A gente às vezes não quer aprender e tudo, acha difícil, mas quando a gente se prontifica, né, se dedica a aprender, isso vai se tornando natural com o tempo, tá bom? As talassemias também são anemias que geram uma baixa produção de hemácia, porque é uma doença genética que diminui a produção das cadeias globínicas. Nós temos as talassemias alfa, que diminui a produção de cadeia alfa, e as talassemias beta, que diminui a produção de cadeia beta. Só que nós temos o cromossomo 16 de um indivíduo normal. Um cromossomo é de origem materna, como todos, né? E outro de origem paterna. No cromossomo 16, nós temos duas regiões produtoras de cadeia alfa. Nós temos aqui duas regiões produtoras de cadeia alfa no cromossomo 16, oriundo da mãe, e duas cadeias alfa produtoras, duas regiões produtoras de cadeia alfa no cromossomo 16, oriundo do pai. Então, o indivíduo normal, o que acontece? Ele vai apresentar essas 4 regiões normais, produzindo cadeia alfa normal. Mas pode acontecer de uma ou mais dessas regiões estarem defeituosas. Então, se dessas 4 regiões, uma estiver defeituosa, o paciente é chamado de portador silencioso. Se o paciente tiver 2 regiões defeituosas, ele vai ser chamado de indivíduo com talassemia alfa menor. Se ele apresentar 3 regiões defeituosas, ele vai ter uma condição mais grave chamada de doença da hemoglobina H, também chamada de talassemia alfa maior. E se ele apresentar as 4 regiões defeituosas, ele vai ter um quadro de hidropsia fetal. Esse indivíduo ele vai ser abortado. Ele não vai conseguir transportar oxigênio, ele vai ser abortado. Ele é incompatível com a vida. Então, aqui nós temos um quadro, né, que mostra as principais alterações do hemograma de um paciente nas principais condições. Desde o portador silencioso, que está aqui, que é o mais leve, a alfa-talassemia menor, a doença da hemoglobina H, também chamada de alfa-talassemia maior, e o indivíduo com hidropsia fetal, que ele vai ser abortado. Aqui nós temos o quadro clínico e laboratorial dessas condições. Por que o paciente que tem talassemia alfa maior, ele vai ter uma anemia? Porque durante a síntese da hemácia, né, é produzida hemoglobina. Essa hemoglobina ela é formada por 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. Então, a carência de cadeia alfa, o que vai acarretar? Vai acarretar no excesso de cadeia beta. E aí, essas cadeias betas em excesso, elas começam a se juntar, formando uma hemoglobina diferente, com 4 cadeias beta. E essas 4 cadeias beta geram hemoglobina chamada de hemoglobina H. Essa hemoglobina H, ela não se mistura bem com a água, ela se precipita e se adere à superfície da hemácia. Gera a destruição precoce dessa hemácia.
Então, o indivíduo que tem talassemia alfa, ele vai ter uma síntese reduzida de cadeia alfa, e esse excesso de cadeia beta que não se conectou com a cadeia alfa, ele vai formar agregados insolúveis. Esses agregados insolúveis, eles geram uma destruição da célula na medula óssea e, consequentemente, esse paciente que tem dificuldade de produzir hemácia, é o que eu falei, ó, Eudócio, esse paciente ele vai aumentar a absorção de ferro, ele vai absorver mais ferro que o normal. E aí ele pode apresentar, ó, uma hemocromatose secundária, excesso de ferro na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo que ele vai ter muito ferro na corrente sanguínea, ele vai ter um quadro anêmico, porque ele vai ter destruição de hemácia. Por que ele vai ter destruição de hemácia? Porque aquelas hemácias que têm excesso de cadeia beta, com aquelas cadeias betas que não se misturam com a água, essas hemácias vão ser destruídas precocemente no baço. E aí gera um quadro de anemia. Consequentemente, se o paciente tem menos hemácia, ele vai ter dificuldade de ter oxigenação no tecido. Essa hipóxia tecidual, ela vai induzir a produção de mais células vermelhas, porque ela vai induzir a produção de eritropoetina em quantidade aumentada. Isso gera um aumento do tamanho da medula óssea, inclusive nos ossos da face. O paciente ele vai apresentar alterações esqueléticas por conta dessa hiperplasia da medula óssea. Então, a fisiopatologia da talassemia alfa, ela está principalmente relacionada com a síntese de hemoglobina H, ou síndrome da hemoglobina de Bartes, que é a gama-4, que é uma alteração da hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. A carência de cadeia alfa faz com que as cadeias gamas elas se complexem, formando hemoglobina de Bartes. Já o indivíduo adulto, né, após o nascimento, ele vai produzir hemoglobina H, que é decorrente do excesso de cadeia beta. O indivíduo com talassemia beta, ele vai ter um defeito na produção de cadeia beta. A cadeia beta, ela é produzida no cromossomo 11. O cromossomo 11, nós temos um cromossomo de origem materna e temos um cromossomo 11 de origem paterna. Tá? Nesses cromossomos, nós temos uma região chamada de região beta. A região beta é a região produtora de cadeia beta. Então, nós temos uma região beta no cromossomo 11 materno e uma região beta no cromossomo 11 paterno. O paciente normal, ele vai ter essas duas regiões normais, produzindo cadeia beta de maneira normal. O indivíduo com talassemia beta silenciosa, uma das regiões beta vai ter uma redução discreta da produção de cadeia beta. Ele vai ser chamado de talassêmico beta silencioso. Já o indivíduo com talassemia beta menor, uma das regiões vai ter a redução de 50%. Então, ele vai ter, no total, redução de 25% na síntese de cadeia beta. O indivíduo com talassemia beta intermediária, ele vai ter uma redução de 50% da produção. Que pode ser causado por um comprometimento total de um gene ou comprometimento parcial de 2 genes. Então, tanto o comprometimento total de um quanto o parcial de 2 gera redução de 50% na produção, causando uma talassemia beta intermediária. E o comprometimento, a redução em 100%, né, da produção de cadeia beta, vai gerar uma condição chamada de talassemia beta maior. Então, o paciente ele não vai produzir hemoglobina A1, ele vai produzir hemoglobina A2 e hemoglobina fetal para compensar. Então, praticamente a mesma coisa que acontece na talassemia alfa. O defeito na síntese de cadeia beta induz a produção
na eritropoese, induz a produção de agregados insolúveis de cadeia alfa. Esses agregados geram destruição dessas hemácias precocemente, aumenta a absorção de ferro, gera uma hemocromatose secundária. Se há uma destruição precoce, o paciente ele vai ter anemia por baixa produção, ele vai necessitar de transfusões sanguíneas, que pode complicar ainda mais o estado de hemocromatose dele, aumentando mais a quantidade de ferro no interior do organismo. O agregado de cadeia alfa nas hemácias, elas se ligam à membrana plasmática, deixam a hemácia mais rígida e elas vão ser destruídas mais facilmente pelos macrófagos do baço. A destruição precoce das hemácias gera também um estado de anemia. O paciente anêmico ele vai ter um estado de hipóxia tecidual. Essa hipóxia induz os rins a produzirem mais eritropoietina. Essa eritropoietina em excesso induz a expansão da medula óssea. A medula óssea fica maior, com maior quantidade de precursores de células vermelhas. E esse aumento da medula óssea pode gerar alterações esqueléticas, principalmente nos ossos da face, que a gente chama de faces talassêmicas. Então, a fisiopatologia da talassemia beta é causada pelas hemoglobinas alteradas, decorrente da produção de agregados insolúveis de cadeia alfa, como, por exemplo, a hemoglobina lepore, que é formada por 2 cadeias beta e 2 cadeias delta. E também pelo aumento das hemoglobinas normais, a hemoglobina A2, de forma compensatória, e a hemoglobina fetal. Se o indivíduo não consegue produzir hemoglobina A1 ou tem dificuldade de produzir hemoglobina A1, as hemoglobinas A2 e fetal são produzidas em maior quantidade para compensar. Então, aí nós temos um quadro que mostra as principais alterações dos indivíduos com talassemia beta, a quantificação das hemoglobinas nesses indivíduos, as alterações laboratoriais e clínicas desse paciente nos diferentes graus de talassemia beta, desde a talassemia mais branda, chamada de mínima ou silenciosa, até as talassemias com maior grau, né? Como, por exemplo, a intensidade de anemia, a capacidade de aumento do baço, a icterícia, alterações ósseas, os níveis de hemoglobina, o estado de hipocromia, o estado de microcitose, presença de hemácias em alvo, a presença de hemácias com ponteados basofílicos, o aumento da produção de células de hemácias jovens, reticulocitose, presença de eritroblastos, né, hemácias com núcleo na corrente sanguínea, e as quantificações de hemoglobina A, A2 e fetal. Aqui é a quantificação das hemoglobinas A, A2 e fetal no paciente com talassemia e as principais manifestações clínicas dele. Então, o paciente com talassemia beta, ele vai ter, ele pode ser confundido com outras condições, com deficiência de ferro e a talassemia alfa, e existem alguns cálculos que nos ajudam a diferenciar clinicamente os pacientes com talassemia alfa, beta e anemia ferropriva. Primeira coisa é avaliar o VCM do paciente. Se o paciente tiver um VCM menor que 80, ele pode ter uma dessas 3 condições. Mas se o paciente tem um VCM baixo e o RDW alto, né, esse paciente ele vai ter uma anemia ferropriva. Se o RDW dele está normal, talassemia alfa menor. Existem algumas fórmulas também que utilizam ali os parâmetros hematológicos para diferenciar o paciente de talassemia alfa e beta, como o índice de Green-King, o índice de England-Fraser e o índice de Mentzer, que são cálculos utilizando ali os índices hematimétricos, como VCM, HCM, CHCM, RDW, e os níveis de hemoglobina e hemácias para
determinar a diferença, né, aritmética entre as talassemias e a anemia ferropriva. Aqui nós temos a eletroforese de hemoglobina, que é o exame diagnóstico das hemoglobinopatias, tanto a anemia falciforme quanto as talassemias alfa e beta, são diagnosticadas com a eletroforese de hemoglobina. Que nós temos um hemograma, um resultado de eletroforese de hemoglobina e as possíveis alterações encontradas em algumas condições hematológicas. Como que é feito, então, o tratamento nas talassemias? É utilizado uma terapia ferroquelante, que aí eu falei até para Eudócio, né, que os quelantes eles são utilizados para retirar o excesso de ferro da corrente sanguínea, que é comum em indivíduos talassêmicos e com anemia falciforme. Então, esse medicamento ele se liga ao ferro e transportam esse ferro em excesso para fora do organismo. Exemplo aí, nós temos a desferrioxiamina, ou DFO, que vai eliminar esse ferro via urinária. Esse medicamento é uso subcutâneo, ele pode ser injetado na parede abdominal anterior. E existe também os quelantes orais, né? Existem vários em estudos, alguns são tóxicos. O mais utilizado é o deferiprone e o L1. As talassemias podem ser também tratadas com terapia transfusional. Vai depender do grau da talassemia. Quanto mais severo, maior a necessidade de transfusão sanguínea para repor as hemácias que estão defeituosas no sangue do paciente. Só que essas transfusões frequentes, elas geram um acúmulo de ferro no organismo, que são tratadas com quelantes de ferro. A vitamina C também é importante, porque é comum o paciente ele apresentar deficiência de vitamina C em pacientes que têm acúmulo de ferro, porque o metabolismo do ferro depende de vitamina C. Só que o uso de vitamina C, ela gera uma potencialização na ação quelante de DFO, né? Ele melhora a ação de retirada do ferro pelo DFO, só que ele deixa o DFO mais tóxico. O ácido fólico também é muito utilizado no tratamento, porque como o indivíduo está produzindo mais hemácias que o normal, ele consome mais ácido fólico, que deve ser reposto. E algumas condições exigem a esplenectomia, a retirada do baço, porque é o baço que destrói a hemácia. Então, se você retira o baço do paciente talassêmico, essa hemácia, por mais que seja defeituosa, ela consegue ficar mais tempo na corrente sanguínea. Só que o baço, apesar de ser um órgão não vital, você consegue sobreviver sem ele, ele é um órgão importante, principalmente no sistema imune, né? Ele é um órgão que compõe ali o sistema imune. Então, a esplenectomia baseia-se na diminuição progressiva da sobrevida das hemácias. Retirada do baço gera um aumento nessa sobrevida. Ela é indicada só para tratamento de indivíduos que têm uma necessidade muito grande de transfusão. E também indivíduos que têm um acúmulo de ferro muito grande. Em indivíduos de idade precoce, essa esplenectomia deve ser adiada o máximo possível, porque o paciente esplenectomizado, ele fica mais suscetível a infecções graves, como infecções por pneumococos, hemófilos influenza tipo B e também meningococos. O transplante de medula óssea é a única forma de cura do paciente e apenas um pequeno percentual vai ser submetida por conta da procura de um indivíduo compatível para o transplante, que é feito através do teste de histocompatibilidade. O paciente transplantado, ele consegue sobreviver sem complicação nenhuma. Indivíduos com menos de 16 anos, em 75% dos casos, ele consegue sobreviver sem complicação. E futuramente, quem sabe, a terapia genética pode ser a solução para o tratamento definitivo das talassemias. E por último, a hemocromatose, só para a gente fechar a aula de hoje. A hemocromatose é o oposto do que a gente vem estudando.
né? As anemias geralmente são causadas pela carência de ferro ou baixa produção de hemoglobina. Mas a hemocromatose, ela é o excesso de ferro na corrente sanguínea. Essa hemocromatose, ela pode ser primária, quando ela é genética, um defeito ali no gene HFE, gera um acúmulo de ferro, principalmente nos órgãos como fígado, pâncreas, coração e hipófise. Essa HFE, ela diminui a afinidade da transferrina aos seus receptores e resulta na absorção de ferro. O indivíduo ele vai ter sobrecarga de ferro, uma absorção maior de ferro comparado com o normal. E também pode ser causada também por indivíduos que têm transfusão sanguínea constante. Essas hemácias transfundidas, quando ficarem velhas, elas vão ser recicladas e o ferro vai ficar acumulado. Então, o nosso organismo ele não tem um mecanismo de eliminação de ferro. O ferro ele é eliminado de forma bem lenta, pela descamação das mucosas e epiderme, e também a perda de pequena quantidade de hemácias pela urina e fezes. O indivíduo com hemocromatose, geralmente, ele manifesta sintomas após 40 anos, que é quando a quantidade de ferro está muito grande no organismo, e demora um pouquinho mais em mulheres, porque a mulher, como ela menstrua, ela vai retirando o excesso de ferro com a menstruação. O paciente apresenta hepatomegalia, porque o ferro destrói o tecido hepático, fica com a pigmentação da pele aumentada, ele pode apresentar também diabetes e também disfunção cardíaca. Tudo isso por conta do excesso de ferro nesses tecidos, que gera destruição desses tecidos de forma constante à medida que o ferro vai se acumulando. Então, os sinais clínicos da hemocromatose são a presença de cirrose, ao mesmo tempo diabetes e uma pigmentação excessiva da pele, principalmente em áreas expostas ao sol. Os indivíduos eles vão apresentar ferro sérico elevado, capacidade de ligação ao ferro diminuída, porque as transferrinas estão saturadas, a ferritina vai estar aumentada, e isso é um sinal de que há um acúmulo de ferro nos tecidos. O diagnóstico definitivo da hemocromatose primária é a pesquisa da mutação do gene HFE. Então, lembrando que a hemocromatose ela pode ser primária, quando é um defeito genético naquele gene HFE, que gera uma absorção aumentada de ferro, mas ela pode ser uma condição secundária em indivíduos que têm uma condição hemolítica crônica, como as talassemias alfa e beta e anemia ferropriva, ou falciforme, que aumentam a absorção de ferro para melhorar a eritropoese, e principalmente indivíduos que fazem transfusões sanguíneas frequentes, que acabam introduzindo mais ferro na sua corrente sanguínea através da introdução de hemácias. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Ficou claro? Professor, Diga aí.